Gente, nós estamos numa série de sermões sobre ser igreja na cidade. O que é ser igreja na cidade? Basicamente a gente viu nos últimos que a missão de uma igreja na cidade não é nada mais, nada menos do que a missão de uma igreja em qualquer lugar do mundo, que é a reconciliação, né? Jesus nos mandou, Jesus nos enviou a reconciliar o mundo com Ele. Como? Fazendo discípulos, transformando todas as etnias em discípulos de Jesus. E no segundo sermão a gente conversou um pouco sobre especificidade da nossa identidade como igreja, como nós fazemos discípulo aqui, né? Levando em conta as identidades culturais, quantas identidades, quantas tribos, né? Nem usa a palavra tribo mais, mas quantas tribos urbanas já não existem, né? Quantos movimentos não surgem e quantas demandas sociais e identidades surgem dentro da cidade. Cidade é um lugar de aglomerado de pessoas por um espaço por metro quadrado muito mais amplo do que numa cidadezinha do interior ou do que no campo, né, onde cada casa está quilômetros de distância da outra, né? E aqui a gente tem um monte de gente, de repente esse monte de gente tem um monte de identidade, um monte de demandas diferentes. A gente falou, olha, a gente precisa ser igreja, e a nossa visão de igreja, né, é ser uma igreja como Belo Horizonte, né? É ser uma igreja belo-horizontina, né? Ao mesmo tempo ortodoxa e pós-moderna, porque o povo que a gente está cuidando, o povo que a gente serve como igreja é pós-moderno também. Então a gente quer ser aquilo ou aqueles para os quais a gente prega, no modelo de Jesus, que sendo Deus, na morada celestial, Ele se encarna e se faz um conosco, né? E hoje, cara, a gente vai aprender um pouquinho, a gente vai começar a trabalhar nossos valores. E o primeiro deles é cidade, tá? O contexto da nossa identidade, né? O lugar onde a gente é chamado para ser igreja. Ser igreja na cidade. Talvez pudesse dizer ser igreja da cidade. Nós somos uma igreja de Belo Horizonte. Quando eu falo Belo Horizonte, eu peço que os irmãos que moram no entorno, Sabará, Santa Luzia, Lagoa Santa, entendam que você está no meio disso também, porque é um conglomerado de cidades aqui. Inclusive, são mais de 10, são umas 18 cidades, se eu não me engano, que faz parte desse complexo que a gente chama de Grande BH, né? Ou região metropolitana de Belo Horizonte. É mais, né? Eu devia ter feito esse cálculo. Eu li semana passada, mas assim, foi embora já. Eu só vi que é muita, entenda isso, é muita cidade. Tem gente que acha que é só Contagem, Betim, Nova Lima no máximo, né? Não, tem muita cidade em volta aqui. Enfim, é muita coisa faz parte dessa cidade. Para dar início à nossa reflexão, eu queria que você abrisse a Bíblia aí em Jeremias capítulo 29. Eu não costumo não, mas hoje nós vamos pregar no Velho Testamento. Olha que massa, meu pai que adora. Bom, né? Jeremias capítulo 29. Eu queria dar um contexto aqui para você, enquanto você abre a Bíblia, que aí nós mata 2 cajados com uma coelhada só. Gente, o contexto do que a gente vai ler aqui hoje é o exílio babilônico, tá? Ele aconteceu 580, 590 anos antes de Cristo, tá? Era o povo de Israel que tinha sido formado através de Abraão, Isaac e Jacó, já tinha entrado para a terra prometida, e na terra prometida juízes começaram a cuidar deles, e depois esses juízes, né, foram se tornando reis, entraram num período monárquico em Israel. Aí a monarquia de Israel se separa, né, de repente tem 2 reinos que fazem parte desse mesmo povo de Deus, né, Judá e Israel. Por isso que muitas vezes você está lendo a Bíblia e fala, e será sobre Judá e também sobre Israel? Como assim? É porque acabou se dividindo, é como se fossem 2 países mesmo, sabe? Enfim, o povo de Israel foi se desbandeando primeiro, e o povo de Judá foi se mantendo mais seguro, mais santo, mas por fim todo mundo se perdeu em muitos pecados. E Jeremias viveu nesse contexto em que até Judá já estava descambando, né? E aí, cara, Deus
faz aquilo que ele tinha prometido que ia fazer. Olha, vocês vão se esquecer. Quem está acompanhando o lecionário aí deve ter visto na leitura de Juízes, né? Josué falando com o pessoal, na leitura de Juízes, na leitura de Josué falando com o povo: olha, vocês vão chegar na terra e vão se desviar, e vocês vão abandonar os caminhos do Senhor, e vão seguir os caminhos dos deuses cananeus, e vão fazer um monte de besteira. Aí o povo falou: de modo algum nós faremos isso, nós vamos servir ao Senhor. Aí ele fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o povo de Israel: nós também. E eles vão, só que depois não banca a palavra não, irmão. E aí, cara, vem um problema seríssimo sobre eles, e que é um castigo de Deus mesmo. E na prática é uma consequência, porque os castigos de Deus são uma consequência, é uma entrega de Deus aos caminhos do nosso próprio coração. Falei: irmão, você está querendo viver longe, livre de mim? Então eu vou te libertar de mim, vou te entregar para você mesmo, tá ok? Só que eu já avisei que vai dar ruim esse negócio. E aí o povo de Israel é entregue, né? E tinha um cara, um imperador naquele tempo, né? Nabucodonosor, é um nome só. Eu achava que era o Nabucodonosor, mas é um nome só esse cara aí. Ele chega, cara, arrasando a cidade, vira o imperador, chega lá em Jerusalém, sitia a cidade uns 3 anos direto, né? Não deixa entrar comida, aí o povo começa a morrer de fome. E Jeremias era um sacerdote que era profeta também de Deus e morava nessa cidade, nesse tempo, né? E ele viveu essa coisa toda. E assim, essa imoralidade, né, no livro de Jeremias, ele quase que inaugura uma metáfora para falar dos pecados do povo de Israel. Ele chama os pecados de adultério. É como se fosse um casamento entre o povo de Israel e Deus. E aí o povo de Israel está adulterando, está indo após diversos tipos de prostituição. E o resultado disso, a imoralidade generalizada, né? É a opressão do pobre, né? É sacrifício de crianças, né? É a perda da identidade do povo de Israel, que foi chamado lá no início para ser sacerdócio, um povo santo e sacerdotal, para que outras nações pudessem conhecer a Deus. E eles estavam esquecendo de Deus e abraçando os deuses e as práticas e imoralidades das nações. É isso. E aí, cara, tinha alguns profetas contratados naquele tempo para poder profetizar as bênçãos. E aí tinha um profeta lá, o tal do Ananias, e uns outros profetas lá, e uns adivinhos, e o próprio povo que ouvia essas palavras e ficava: amém, tal, sabe? Esse povo animado. Esse cara fala assim: olha, gente, ainda chama Jeremias pro rolê ainda. Vem cá, Jeremias, você que é profeta. Jeremias estava com um jugo, não sei se ele estava preso, que ele andava com um jugo nas costas, o que ele estava fazendo. Esse Ananias pega o jugo dele e quebra. Olha, gente, olha só, assim como esse jugo foi quebrado, em 2 anos Deus vai quebrar o jugo desse cara que está sitiando a gente aí, e vai derrotá-los, e nós vamos voltar para a nossa terra, e vamos ser livres, e vamos habitar aqui e tal, não sei o que. Aí Jeremias ainda é bonzinho com ele, ele fala assim: tomara que se cumpra essa palavra sua, né? Tomara que isso seja de Deus, porque quando alguém profetiza uma coisa boa, a única forma da gente verificar se vai acontecer mesmo, se é de Deus ou não, é se isso vai acontecer. E na hora que Jeremias vira as costas, Deus mandou uma palavra para ele: velho, fala o seguinte, isso aí é tudo mentira. E avisa a galera que eles vão ficar 70 anos lá cativos. Vocês vão, vou tirar vocês daqui e vocês vão ser meu povo lá na cidade, né? Vão ser cativos, vou tirar todo mundo aqui. E tira mesmo. O rei Nabucodonosor entra, está todo mundo fraco, ele captura o rei, os eunucos, os caras, tudo que estava lá servindo, os ferreiros, a galera que mexia lá com coisas que eram importantes para o Império Babilônico, que era um império assim, que não governou só sobre Israel. Israel era só mais uma naçãozinha que o Império Babilônico estava metendo a mão ali, entendeu? E ele levou todo mundo lá para a Babilônia. E Jeremias estava lá, ainda em Israel. E ele manda uma carta. Esse é o contexto do que a gente vai ler aqui agora, tá? Vamos ler o 29, do 1 até o 10. Não, até o 11. Essas são as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou a Jerusalém, ao restante dos anciãos, dos sacerdotes, profetas e de todo o povo que Nabucodonosor exilou de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Jeconias
a rainha mãe, os eunucos, os funcionários de Judá e de Jerusalém, os ferreiros, os serralheiros, saíram de Jerusalém, foram levados lá para a Babilônia. Jeremias enviou a carta através de Elasa, filho de Safã. Ele sempre fala quem que é, né, filho de quem, e que foi enviado, né, foram enviados pelo rei que ficou, que é o Zedequias, ficou lá em Israel e mandou uma galera em missão lá para falar com Nabucodonosor alguma coisa. E aí ele manda essa carta com eles, leva essa carta lá para o pessoal e lê para o povo de Judá, tá? A carta dizia o seguinte, versículo 4: assim diz Yahvé dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu exilei de Jerusalém para a Babilônia. Olha só, o exílio não era do Nabucodonosor, era de Deus. Deus mandou eles para lá. Deus estava tratando com o povo. Construí casas e habitai nelas, cultivai pomares e comei suas frutas, tomai mulheres, gerai filhos e filhas, dai mulheres a vossos filhos e maridos às vossas filhas, e que eles também gerem filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, não deveis diminuir. Procurai a paz da cidade, pois para onde vos exilei, orai a Deus por ela, pois a paz desse lugar será a vossa paz. Assim diz ainda o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos deixeis enganar pelos profetas que há entre vós, nem pelos adivinhos, nem deis atenção aos sonhos que vós sonhais. Muita gente vive pelos sonhos aí, né? Dormir de barriga cheia e sonha com aquilo que eu estou muito afim de acontecer. Normalmente é isso. Ou você sonha com aquilo que você quer, ou você sonha com aquilo que você tem medo, né? É mentira o que profetizam em meu nome. Eu não os enviei, oráculo do Senhor. Pois assim diz o Senhor: quando completares 70 anos na Babilônia, eu vos visitarei, e então cumprirei a promessa favorável que fiz de trazer-vos de volta para este lugar. E eu é que sei os desígnios que tenho em relação a vocês. É um desígnio de paz, não de sofrimentos. Eu vos darei futuro e esperança. Deus, tua palavra está aí, fala com a gente, por tua misericórdia. Amém. O povo sacerdotal de Deus, né, tinha agora um novo desafio na sua existência, que é viver entre um povo cultural, social, politicamente, religiosamente diferente do seu, e muitas vezes até aversivo em suas práticas. O povo de Israel só tinha essa opção agora: ou vocês vivem aí gostando, ou vive sem gostar. Se não gostou, come menos. É tipo isso, você vai ter que chupar essa manga, é isso, não vai ter jeito não, vocês vão para lá e acabou. Bom, o povo de Israel habitando agora na terra da Babilônia, igual eles habitaram há muitos anos atrás, é claro que por muito mais tempo, na terra do Egito. Bom, diante dessa habitação numa terra estrangeira, existiam algumas expectativas sobre o povo de Israel. E eu queria chamar a atenção sua para pensar que você também está nesse jogo. Há expectativas do mundo a respeito de você, nós vamos chegar lá. Mas olha só, as expectativas dos babilônicos sobre eles era que eles perdessem ali sua identidade espiritual. A ideia é essa, inclusive, né, do cativeiro: eu vou te tirar da sua terra, porque a terra é um local onde eu tenho uma identificação cultural, tenho uma identidade territorial, geográfica. Eu vou tirar você do seu território, vou colocar no meu, para você aprender a minha cultura, o meu jeito de fazer as coisas e tudo mais. Está entendendo? Então eu quero que você perca a sua identidade, né? E vem para cá, cara, abraça os deuses nossos, a vida nossa é muito boa, né? Tem várias histórias aí, inclusive no livro de Daniel, né? Como é que ele ia mantendo uma postura santa no meio, né? Não aceitando os manjares do rei e tudo mais, comendo só legumes durante um bom tempo, ele e a turma lá que estava junto com ele, no meio desses exílios aí, tá? E então a ideia é que eles perdessem essa identidade espiritual ao longo das suas gerações e ficassem lá, esquecessem, né? Venham à cidade, abraça a cidade, ama a cidade,
sejam absorvidos pela cultura dessa cidade. Bom, e tinha expectativa dos falsos profetas de Israel, como eu disse aqui para vocês, né? Que é o isolamento dessa cidade. Se afasta dessa cidade. Inclusive tinha uma galera que tinha ido morar, né, no canal de Kebab, e alguns dos primeiros que foram para lá, num local um pouco mais afastado da cidade. Eles falaram: se tiver que construir casa, constrói por aí, fica longe mesmo, né, da cidade, não se mistura com essa cidade, porque vocês vão ficar pouco tempo aí. Em 2 anos no máximo Deus vai tirar vocês dessa terra, né? Então a ideia deles é: não tenha contato com essa cidade maldita. A ideia é o ódio de todas as nações que não são Israel, né? Não tenha contato com essa cidade, fica fora dela, o máximo, tira o máximo de proveito que você puder tirar dela, porque você vai ter que ficar aí uns 2 anos mesmo. Então aproveita dessa cidade o tanto que você puder, assim, financeiramente, né? Usufrui e volta para o seu canto. Não mistura com esse povo, que esse povo é do demônio, né? Usa essa cidade, despreza essa cidade, mantenha a sua identidade, né? Bom, além disso, tem a perspectiva de Deus por meio de Jeremias, que é um pouco diferente das duas. É uma perspectiva de equilíbrio, né? É uma surpresa, né? Ele fala assim: vão para a cidade e mantenham a sua identidade. Dá para fazer assim? Se você ficar longe da cidade, se você afastar e achar que esse povo é tudo do demônio, tudo maldito, eu quero que vocês construam casas ali. Eu quero que vocês tenham filhos, multiplicam, não quero que vocês diminuem. Não quero que vocês fiquem afastados, vivam em isolamento social. Eu quero que vocês se misturem e estejam na cidade, né? Esse é o propósito de Deus, né? Sirvam essa cidade, e orem pela prosperidade dessa cidade, porque na paz dessa cidade está a vossa paz. A palavra usada ali é shalom, né? E shalom é para além dessa coisa de paz pacífica, é uma integralidade, um montoado de coisas representando justiça, né, harmonia com a vontade de Deus e tudo mais. Nós vamos chegar lá, né? Então a ideia de Deus é: construam casas e habitem nelas, cultivem pomares, desfrutem desses pomares, casem-se, gerem filhos e netos, multiplicam-se, não se diminuem. Do 4 ao 6 ele fala isso. Ou seja, isso leva tempo. Você concorda comigo? Leva tempo. Então você vai ter que habituar nessa cidade aí mesmo. Aprende as horas, as coisas dessa cidade. Claro, mantenha a identidade de vocês aí, né? Busquem a paz e a prosperidade da cidade. É assim que outras bíblias traduzem a palavra shalom. Coloca paz e prosperidade, para poder traduzir uma palavrinha só, que é shalom, né? Mas é uma tradução muito bem, que leva a sério o conceito original da palavra shalom, tá? É buscar a paz e a prosperidade da cidade, né? E orar a favor dela. A favor, Deus? Oh Deus, esse cara aqui acabou de oprimir a gente, trouxe a gente obrigado para cá, alguns vieram na coleira aqui e tal. Tem certeza, Deus? É engraçado que é o povo que estava sacrificando seus filhos há poucos tempos atrás, está reclamando: oh Deus, seu povo santo aqui nessa cidade demoníaca. Você tem que entender o seguinte: tu é tão demoníaco quanto eles. Tem que aprender isso. E aí nós vamos aprender a ser filho de Deus numa cidade estrangeira agora. É isso. E vocês vão orar a favor da cidade, sim. Oh Deus, mas o profeta Ananias é profeta de Deus. Ele falou: vamos orar para Deus quebrar a mandíbula do Nabucodonosor. Ele pegou. Eu quero que Deus destrua esse demônio que está reinando aí sobre nós. A ideia é essa. Quero que Deus destrua ele. E aí Deus está falando: ore pela paz, abençoa o Nabucodonosor, né? Abençoa essa cidade e ore pela prosperidade dela, porque na prosperidade dela está a vossa prosperidade também. Como é que é isso, né? Agora vocês vão aprender a cooperar com a prosperidade desse império que tomou vocês aí. Resumindo, a visão de Deus ali é radical, é de equilíbrio, né? Eles têm que trabalhar em prol daqueles que, diferente deles, não têm um relacionamento com Deus. Na verdade é muito diferente, nós também não estavam com relacionamento com Deus. Mas Deus está falando: fixem raízes, não fujam da cidade, mas também não percam a sua identidade, né? Nem a sua esperança. Ele termina o texto dizendo: olha, eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. Eu ainda vou trazer vocês de volta para a cidade.
Mantenha essa esperança. A identidade de vocês está na cidade de vocês. Eu vou trazer vocês de volta para a raiz da identidade, mas antes vocês vão estar aí. E vão manter a sua identidade fora dali. Para vocês entenderem que a presença de Deus e a identidade de vocês enquanto povo de Deus independe dessa terra física. E vocês vão estar aí. Está entendendo? É isso que Deus está fazendo ali com o povo de Israel. Tá? Vocês são um povo chamado para uma cidade diferente, né? Eu vos trarei de volta para casa, mas enquanto isso, vivam como se vocês estivessem em casa. Por isso que essa igreja chama Estação Casa. A gente sabe que a gente não chegou no lar ainda, mas a gente vive como se a gente estivesse em casa, porque esse é o chamado de Deus, esse é um princípio bíblico para nós, né? Porque assim, é o já e ainda não. Alguns estão perguntando, por que esse texto tem a ver com a minha vida, com essa igreja, com essa cidade e tudo mais, né? Isso tem a ver com a gente, afinal, isso tudo tem a ver com a gente, que assim, a terra de Israel, para onde Deus ia levar eles depois, ainda não é o destino final deles. O livro de Hebreus diz que Abraão peregrinou e tudo mais, por uma terra, e quando ele chega nela, cara, na verdade ele percebe que não é aquela terra prometida. Aquela terra era um sinal que apontava para uma terra que ainda viria, que é a Jerusalém celestial. Essa terra, essa cidade na qual estava enraizada a esperança e a identidade do povo de Israel, era só uma metáfora para a cidade de Deus, para a verdadeira terra prometida, que Abraão só avistou e deu tchau de longe. Essa é a linguagem do livro de Hebreus, né? A volta para casa, 70 anos depois, né? Eles vão ser tomados por novos impérios. Novos impérios vão tomar conta daquele povo depois, né? E no tempo do Império Romano aparece um tal de Jesus, que é o Messias prometido nessas profecias, tudo aqui, falando com eles de uma libertação de um verdadeiro tirano, muito pior do que foi Egito, do que foi Nabucodonosor, do que foi a Babilônia, que se chama pecado. E aí nós estamos falando aqui do pecado com P maiúsculo, o pecado no qual todos nós estamos amarrados, e Cristo está anunciando uma libertação desse pecado. A Bíblia diz que na cruz do Calvário, Jesus puniu o pecado na carne dele. Jesus castiga o pecado. A gente tem uma teologia assim, Deus me castigou, né? No corpo de Cristo. Não. Deus estava castigando o pecado e acabando com o pecado, detonando o pecado ali naquele lugar, e nos levaria em direção a uma verdadeira cidade, da qual a Jerusalém, para onde o povo de Israel queria ir, era só uma metáfora. Então os primeiros seguidores de Jesus, eles começam a se chamar de quê? Peregrinos e estrangeiros. Essa é a linguagem que Pedro usa lá na carta 1 Pedro 2,11. Somos peregrinos e estrangeiros na terra. Por quê? Você lembra que eu li na semana passada a carta de Ogneto? Toda a terra é pátria para eles, e nenhuma é a pátria. É paradoxal a coisa. Por quê? Porque a gente vive bem em qualquer lugar, a gente se adapta em qualquer nação, qualquer cultura, e nós estamos bem, porque toda pátria é pátria para nós, e a gente sabe que nenhuma delas é ainda a nossa casa. A gente ainda não chegou em casa, a gente ainda vai voltar. Ou talvez na narrativa bíblica, a casa vai voltar para nós, vai voltar para essa terra, né? E outra coisa que Pedro afirma, né? Nós, da parte de Deus, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Ou seja, ele entende, olha, nesse mundo ainda não habita a justiça, nós aguardamos uma terra onde habita a justiça. Essa terra, no entendimento dos primeiros cristãos, ela estava descendo do céu. Pô, como assim uma terra que desce do céu? Ué, simples, mais ou menos igual a terra que sobe, a terra, entre aspas, né, que sobe da terra lá no Gênesis, da qual
o ser humano é afastado naquela metáfora que diz, olha, tem um jardim agora, vocês não podem fazer parte disso, né? A nova criação lá no Apocalipse não diz que um dia a gente vai voltar para o céu, né? Uma esperança mais escapista, não, vamos sair daqui e vamos para o céu. A esperança lá, que está lá em Apocalipse, é que o céu vai descer para a terra, vai se unir. A imagem ali é de uma noiva adornada para o seu noivo, né? E a terra, a Nova Jerusalém desce do céu. Olha só, uma cidade que desce sobre outra cidade. A cidade de Deus desce sobre a cidade dos homens, e ela a abraça, e ela se torna uma só. E aquela realidade que a gente perdeu no jardim, de repente volta. É sobre isso que é a justiça, a harmonia com a palavra de Deus, tá? Esse trecho aqui de Jeremias, ele ganha para nós uma tonalidade ainda mais especial, né? Porque ele está falando da nossa experiência, né? Como estrangeiros numa terra de costumes, cultura, valores diferentes dos nossos, e por vezes até contrários aos nossos. Nós estamos num mundo de valores, de cultura e tudo mais diferentes dos nossos. Está entendendo? Nós somos estrangeiros nessa terra. E como naquele tempo muitos falsos profetas nos convidam a um isolamento da sociedade, né, da cultura, da política, isolamento mesmo, total, né? Não se mistura, né? Tem a sua própria cultura. Vamos dar um nome para ela, gospel. Gospel é bonito. Então nós temos uma cultura gospel. Eu escuto música gospel, assisto novela gospel, a minha vida é gospel. Chico gospel. Hã? Chico gospel. Chico gospel. Fuxico, cara, até fuxico gospel existe. Misericórdia. Fofoca gospel. Um trem abominável nas escrituras, de repente virou, né, o nome de um site de fofoca cristão. Quer dizer, isso é um contrassenso, né? Isso não existe. O site mercenário fala mal, olha. Enfim, tenho amigos que já foram prejudicados por isso, inclusive. Queimaram o filme dele e depois ele apareceu com a verdade e falou, cara, eu não fiz isso que vocês estão falando. Ah não, qualquer 20 mil a gente publica uma nova mensagem dizendo que você... Meu irmão, olha só, fala um negócio, odeio esses sites, essas iniciativas malignas aí, porque são odiáveis mesmo, sabe? Não mexe com isso, não dá publicidade para isso, pelo amor de Deus. Enfim, escapismo, utilitarismo. Muitos falsos profetas hoje, né, nos falam assim, ó, usa esse mundo na medida que você precisa. A gente está aqui nesse mundo, então a gente precisa de dinheiro, então vamos usufruir, vamos destruir, né, o que a gente precisar destruir aí, né, sem pensar no meio ambiente. Tanto faz, porque, né, Jesus vai levar a gente para o céu e essa terra vai ser destruída. Bom, não é a esperança bíblica. A esperança bíblica diz que o céu desce para a terra. Eu não sei aonde que o pessoal está com a cabeça nessa ideia de que nós vamos morar no céu, né? Enfim, tem sei lá quantas referências você pode usar para poder dizer que a gente vai morar no céu, mas a esperança bíblica diz que o céu descendo, a gente vai habitar aqui, e a gente está destruindo o lugar que era para ser nossa morada, né? Então, essa esperança utilitarista da terra e da cidade da qual nós habitamos, né? Em breve a gente não está aqui, né? Não estuda, só prega, né? Ganha muito dinheiro, um dinheiro honesto, né? Para ser justo aí com Deus e tal, porque sem ele você não vive nesse mundo, né? Mas assim, lutar por melhores condições de trabalho, meio ambiente, política, educação, direitos humanos, igualdade racial, luta contra injustiça, isso é tudo perca de tempo. Mas a palavra de Deus nos convida a uma atitude diferente e nos revela algo diferente sobre a realidade das cidades. O que ela diz? Habita nessa cidade, habita bem nessa cidade, busca a shalom dessa cidade, a paz e a prosperidade dessa cidade. Ore por essa cidade, porque na paz dela está a vossa paz. Já deu para perceber que a discrepância que existe entre um evangelho escapista
que quer que a gente fuja desse mundo, que a gente está tudo na nave espacial de Jesus, afastado dessa terra e não tem relação nenhuma com ela, não tem nada a ver com o Evangelho. O princípio da palavra de Deus nos diz: olha, se enraiza aí, porque é nessa terra que eu estou botando a semente da nova criação. E essa semente hoje é um grão de mostarda, mas ele vai crescer e vai dar frutos para a vida eterna. Está entendendo? Aquilo que a gente planta hoje, a gente planta na esperança. Preocupar-se com a educação, dizem que Lutero, quando ele converteu, falou: velho, tá aí, vou plantar uma árvore. Tem gente que pensa: pô, converti, agora tem que esquecer tudo, estudos, luta por um mundo melhor, essa coisa toda, porque agora é só o espírito que importa e o resto tanto faz, né? Agora eu vou seguir para a glória. Só que glória é essa que está desenraizada daquilo que é glória na palavra de Deus, desenraizada da cidade pela qual Deus quer que você ore e a qual Deus quer que você abençoe. Nossa esperança não pode estar desligada da esperança bíblica. Amém? Então isso aqui vira um princípio de Deus para o povo dele, né? Que ecoa no Evangelho de Jesus: ama teu próximo como a ti mesmo. Orem por aqueles que vos perseguem. Amem os vossos inimigos. Tem gente que tem a ideia de que a cidade é inimiga de si. Beleza, se você acha que a cidade é sua inimiga, ore por ela, abençoe ela, né? A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito para que o mundo não pereça, mas que tenha vida eterna, né? Mundo ali é cosmos mesmo. Deus amou, quando a gente pensa assim no texto, Deus amou a humanidade de tal maneira que Deus... Não, aquele texto está falando: Deus amou o mundo de tal maneira. Essa criação que Deus fez, ela é boa e Ele ama essa criação. Essa criação tem estrutura. E tudo que há nessa criação é obra de Deus e Ele ama. Então tudo que existe nessa criação de Deus, a organização política, a sociedade, a polis, né, ou seja, a cidade em si, são criações de Deus também. Tem um salmo lindo, Salmo 104, que ele vai apontando as obras de Deus, das quais Deus se veste como uma veste que glorifica o seu nome. Aí sai o leãozinho para caçar a sua presa à noite. Oh Deus, como é maravilhosa a tua obra. Aí de repente fala: e sai o homem para o seu trabalho, para o seu encargo até a tarde. Quão diversas e maravilhosas, ó Senhor, são as tuas obras. Olha só, até o trabalho do homem na terra é uma obra de Deus. A cultura que nós produzimos é uma obra de Deus, são os dedos de Deus cuidando do mundo. Está entendendo? Essa é a perspectiva bíblica e cristã. É uma visão cristã de mundo que a gente precisa abraçar, que não é contrária ao mundo, pelo contrário, é uma visão que abençoa o mundo. Amém? Deus envia Cristo ao mundo para que o mundo pudesse ser salvo por meio dele. Sim, Deus ama esse mundo. Ele ama as etnias desse mundo, como a gente viu lá nas últimas mensagens, né, nos últimos sermões, Mateus 28 e 19. Ele ama as culturas desse mundo. As cidades são produções de Deus. Ele ama os cheiros, Ele ama os sabores. Tudo expressa a diversidade da beleza do Altíssimo, que criou a humanidade à sua imagem. Ele ama e sustenta suas cidades. Como? Por meio do trabalho humano. E ali o Salmo não está falando só do trabalho do crente, não. Está falando do trabalho de todo mundo. Sai o ser humano para o seu trabalho, do seu encargo até a tarde. Ou seja, se você é cristão ou não, independentemente disso, por meio do seu trabalho, Deus está cuidando do mundo. É isso que esse Salmo estava dizendo. Então, Deus sempre se interessou por cidades. Eu queria te elucidar isso antes da gente continuar. Deus sempre se interessou por cidades. Seja a cidade do seu povo lá, que é Israel, seja a cidade dos outros povos, tipo Nínive, Babilônia, né? Deus sempre se interessou por cidades. Elas estão nas profecias. Deus chama elas pelo nome, inclusive, né? O mesmo amor ainda existe hoje por tantas cidades que surgiram ao longo da história. Cidades têm história. Belo Horizonte tem uma história. Deus ama Belo Horizonte. Você crê nisso?
A lógica é simples, Deus ama pessoas, portanto se importa com cidades, é isso. E se Deus se importa, também nós também devemos nos importar. Se Ele chama cidades pelo nome, nós também precisamos chamá-las pelo nome. Se Ele chama pelo nome, é porque existe uma contextualização ali histórica, social, cultural, que Deus está levando em conta quando Ele chama cidades pelo nome. Senão Ele só falaria assim, os seres humanos aí que se organizaram aí do seu jeito, venham. Não, mas Ele chama pelo nome as cidades. E quando Ele chama pelo nome, Ele está chamando a sua cultura, Ele está chamando a sua história. Amém? Amém. Os primeiros bispos eram chamados pelos nomes de suas cidades, né? Clemente, de Roma. Ele está cuidando, ele era o anjo da cidade, da igreja, sabe? É o Clemente de Roma, é o coisa lá de Alexandria, já esqueci. Inácio de Antioquia, né? Agostinho de Hipona, África. Olha que doido, cara. São chamados pelos nomes de suas cidades. Por quê? Porque Deus ama cidades. Você está entendendo? É assim que a igreja foi se enraizando ao longo dos séculos. É assim que funcionou. Se Deus se importa, meu irmão, se importe também. Existe um propósito criacional. A ideia de cidade não é uma invenção humana simplesmente, ou um mero acidente na história. Quando você lê a Bíblia, você vê que tem uma cidade celestial. É claro, ela é uma metáfora, mas está falando de uma cidade. Assim como quando fala do templo e do tabernáculo, Moisés copia um modelo celestial, seja lá o que isso significa, ele está copiando para cá. E existe um modelo de uma cidade. O propósito de Deus era que o Éden, criado por Ele, onde Ele coloca um sacerdote, uma sacerdotisa para cuidar, se torne uma cidade no futuro. É um jardim que deveria virar uma cidade, em harmonia com a justiça, com os propósitos de Deus, né? Deus planejou as cidades, né? É uma forma de ajuntamento humano mais complexa e organizada, fornecendo o quê? Proteção, abrigo, educação, trabalho. É um jardim para o florescimento humano. A cidade é isso. É um jardim que Deus coloca para poder plantar seres humanos, para eles poderem se desenvolver em todas as suas potencialidades. Isso é uma cidade, né? É uma cocriação do homem com Deus. E Deus planejou a cidade, estava dentro dos seus propósitos. E qual que era o propósito de Deus para as cidades? Que elas fossem lugares de refúgio e segurança, né? Os muros da cidade, eles funcionam, eles são um lugar de seguro, refúgio para os homens, para as mulheres, para as crianças, para os pobres, para as minorias. A cidade, os muros da cidade são para proteger. E ajunta gente de tudo quanto é lugar e vai para a cidade. Por quê? Porque lá tem um monte de gente por metro quadrado, e ali tem mais cuidado, tem mais investimento, e aí os impostos da cidade vão caminhando ali, organizando melhor os serviços que são prestados naquela cidade, e aquilo se torna um local de proteção, e as pessoas tendem a ir para as cidades. Aqui no Brasil é assim, né? Muitas vezes, preciso ganhar dinheiro, aí a pessoa sai lá do interiorzão e vai para São Paulo, vai para BH, vai para algumas cidades grandes. Por quê? Porque ali tem um serviço um pouco melhor sendo prestado, né? Normalmente quando eu vou para o meio do mato, lá para as cachoeiras, alguém me pergunta: e se a gente comprasse um sítio? Abrir e falar: se a gente comprasse um sítio e viesse para cá, como é que seria? Primeira coisa que eu penso: mano, se me der uma febre, eu vou caçar o SUS aonde aqui, irmão? Eu quero correr daqui, eu quero aqui só para vir visitar. Eu quero ficar na cidade, porque eu tenho a sensação de que dentro da cidade eu estou protegido. E eu já morei nas cidades do interior e o serviço não é igual, irmão. Tem algumas cidades que melhoram o serviço ainda melhor do que outros, né? Você vai lá em Vitória, cara, você marcar a consulta no posto, você não precisa ir na fila mais do SUS, ficar lá às 6 horas da manhã madrugando, não. Você marca na internet. Olha que doido. BH tem que desenvolver isso ainda. Talvez tenha umas coisas aqui que é melhor do que ela. Mas olha, a cidade é isso. Ela dá a sensação de segurança para nós. Tem muita gente nos interiorzão que comenta aí sobre os como é que fala? Esses caras que fazem justiça aí com as próprias mãos e matam os outros na cidade. Esse cara é matador e tal. Normalmente nos lugares mais longe de cidades. Porque nas cidades já existe um policiamento, normalmente, né, existe uma segurança e tal, né? Calma que nós vamos chegar na parte ruim das cidades ainda. Mas lá é um local de proteção, né? E são lugares de justiça, né? Fora da cidade é cada um por si. Você fica na mão do matador, do
do ladrão, né? Mas na cidade há jurisprudência, tem regras, tem leis, né, que são feitas e executadas. E as cidades foram programadas por Deus, projetadas por Deus para ser lugar de desenvolvimento cultural também. Tem um fervor cultural, porque a gente, tudo quanto é canto que está dentro da cidade, então ele produz. E é bonito, né? A glória da cidade, onde as conexões comerciais, sociais, políticas, culturais são numerosas e diversas. Elas podiam ser feitas ali naquela cidade, e a partir dessas interações, novos produtos e movimentos culturais eram criados e forjados, né? E disseminados na esfera de influência por toda a cidade. Massa. Vamos deixar para depois. Cara, depende da cidade. Produção artística, né? O estudo erudito, a comunicação, filosofia, produzido dentro da polis, da cidade, né? O comércio. E também lugar de busca espiritual. Toda cidade tinha lá o seu alto monte, o seu alto lugar, né? O Tim Keller gosta de dizer isso, né? A torre mais alta de uma cidade, seja um castelo, uma torre, uma mesquita, uma catedral ou um arranha-céu comercial, sempre indica a fé daquela cidade, né? A que as pessoas olham em busca de significado. Muitas vezes é puramente comercial, e a esperança das pessoas está no comércio mesmo, né? Mas é isso, indica a fé do povo. É incrível esse negócio. E é claro, as cidades são projetadas assim, mas a queda deu uma tonalidade problemática, né? A mesma Bíblia, que chama cidades pelo nome e tudo mais, né? Que mostra um projeto espiritual, um projeto original de Deus realizado para a cidade, denuncia também essas cidades como lugar de violência, de injustiça, de orgulho, de incredulidade, né? A densidade, a diversidade da cidade, né, sobre o pecado, gera um ambiente de racismo, de exclusão social, de divisão de classe, de violência, né? O poder e desenvolvimento cultural debaixo do pecado cria um ambiente de orgulho, de arrogância, de excesso, de exaustão. De repente a produção artística passa a se submeter ao mercado. E eu não produzo mais a beleza, eu produzo o que o mercado está precisando. E quando o mercado se torna o Deus, o ponto mais alto da cidade, de repente a produção da educação também passa a submeter a isso. E aí a gente educa para o mercado de trabalho e nada mais. Não há mais pensamento crítico, essa coisa não faz sentido, deixa para lá. O importante é eu me adequar àquilo que o mercado precisa. E assim a queda vai destruindo as cidades, afetou as cidades nesse nível, né? A cidade acaba se tornando lugar para fugir de Deus e da lei de Deus, né? A cidade produz coisas que glorificam seres humanos e ideais e não a Deus. Muitas pessoas vão à cidade para criar suas próprias moralidades, seu projeto individualista de vida, né? Estou vendo lá um dorama que a Vitória me indicou. Muito que dorama que eu achei doido, né? A menina vivia na cidade, submetida ali às coisas, às regras do mercado e tal, aquela coisa toda. E o dorama é sobre a fuga que ela tem da cidade lá coreana, o Seul, né? Ela sai de lá para poder, eu nem lembro, eu não quero fazer nada. É o nome da série. Se quiser assistir é doido, assim, o único dorama que eu estou acompanhando, mas assim, conta gotas, eu não consigo ficar horas na frente da TV não. Mas é interessante que ela foge de lá. Mas ao mesmo tempo que ela foge do Deus do mercado, ela também está buscando ela mesma. Ela começa a encontrar um lugar para o florescimento dela, pelo menos a parte que eu estou, tá? Depois vai ver outra coisa. Mas ela quer fugir de um Deus para poder criar um outro Deus também, que é a moralidade dela, o jeito dela de viver a vida. Eu quero dizer minhas regras, meus valores, as minhas formas de viver, né? Ela quase se redimiu, né? Pelo menos até onde eu cheguei. Vamos ver depois como é que vai ser. Então, assim, as pessoas buscam uma fuga, né, para um ideal de vida mais individualista, ganancioso, para que todos se deem bem e ela continue existindo,
né? A inquietação espiritual da cidade sobre o pecado dá lugar a seitas, falsos deuses, idolatrias e tudo mais. Mas existe redenção, tá? Trabalhar pela prosperidade da cidade, como nós somos convidados aqui, implica a gente pensar sobre como restaurar os propósitos originais de Deus para as cidades. Para que Deus criou a cidade, afinal de contas? A gente acabou de dizer aqui. O trabalho da redenção, o ministério da reconciliação, nosso como igreja, precisa ir em direção a isso. Espaços de cuidado, né? Trabalhar para que a cidade seja realmente um lugar que proteja as pessoas, um lugar de proteção, um lugar de cuidado, um lugar de assistência. A igreja precisa lutar contra a queda dentro da cidade, recuperando pessoas de injustiças sofridas, lutar em direção a uma reconciliação com os propósitos de Deus. Está entendendo? Essa é a missão da reconciliação. Como é que deveria funcionar a transmissão de conhecimentos, né? A educação, a segurança, as artes, as leis, o transporte, né? A economia, a distribuição de renda, de terras, né? Os bens culturais, os meios de produção dentro de uma cidade estabelecida por Deus, dentro dos propósitos de Deus. O nosso trabalho como igreja é lutar em direção a isso, para o bem da cidade. Às vezes a gente não quer se misturar com os movimentos de reivindicação de coisas importantes. Não, eu sou cristão, não misturo com isso. Mas é uma coisa necessária para a população, é necessária para a cidade se desenvolver bem. Por que você não vai se envolver? Sabe? Você precisa disso. Para além das ideologias, né? Existe um valor transversal para nós cristãos que se chama justiça. E a gente precisa convergir nele. Tem os irmãos mais de direita, outros irmãos mais de esquerda, né? Uns mais progressistas, outros mais conservadores, mas existe uma coisa na palavra de Deus que se chama justiça, e nisso a gente precisa convir, tá? Seu ideal econômico, se ele ajuda a perpetuar a pobreza, né? E a desigualdade, então ele tem um problema com a justiça de Deus, né? Se o seu ideal de democracia, né, prescinde aí das liberdades de expressão, promove uma censura, uma cultura de prisão para as pessoas, que não deixa as pessoas florescerem, então ele tem um problema com a justiça de Deus, né? Se o seu sistema de meritocracia termina por privar o direito à educação superior para algumas classes sociais, para algumas raças e tudo mais, então ele tem problema com a justiça de Deus. E a igreja precisa atuar na contramão disso. Por isso que eu conheço irmãos, inclusive conservadores, que concordam com isso, porque isso é justiça. Eu tenho irmãos conservadores que apoiam, por exemplo, a cota racial nas universidades. Eu me assustei a princípio, depois falei, não, peraí, eu sou um conservador, mas eu levo em conta a justiça de Deus, e é injusto a forma como a meritocracia faz de simplesmente dar uma prova igual para todo mundo e achar que aquilo ali está sendo justo, enquanto é como se você estivesse colocando numa pista de corrida para disputar no mesmo tempo e a mesma distância uma pessoa que precisa carregar um ovo na boca. Eu fiz esse experimento com alguns alunos um tempo atrás. Gente, vocês vão fazer uma corrida daqui lá, tá bom? Aí todo mundo, legal, vou fazer uma gincana aqui. Mas você vai ter que correr carregando um ovo numa colher sem deixar esse ovo cair. Você vai ter que correr com essa cadeira aqui amarrada na sua perna. Você então, não sei o que, deixei um para correr livre. E aí falei, gente, vamos dar a largada aí, que estava com um monte de peso. Não, mas aí vai ser injusta a corrida. Não, é justo, é a mesma distância para todo mundo aí. Qual o problema? Cara, o nosso sistema meritocrático aparece ser justo, mas ele faz isso de modo injusto, e ele promove no final das contas uma injustiça, e a gente precisa ser a favor de projetos que retifiquem isso. Você está entendendo? Nós somos a favor de justiça, né? E se o jeito que a gente faz está excluindo alguns, está beneficiando outros, então tem um problema com a justiça de Deus aí. O que eu faço? Irmão, estuda mais sobre isso.
Estuda mais sobre a relação entre cristianismo e política, né? Entre a fé cristã e a política, porque tem muita coisa, tá? Procura livros cristãos a respeito disso. Leia a doutrina social da Igreja Católica, por exemplo, né? Os diversos livros cristãos, protestantes. Inclusive nosso falecido bispo Dom Robson tem um livro sobre cristianismo e política, tratando desde lá do Velho Testamento até o Novo, a relação entre fé cristã e política. É importante você sair do raso antes de você sair dando um monte de opinião na internet sobre o que você acha certo como cristão, né? A partir do seu moralismo que só funciona para você e para um monte de gente da sua bolha, seja você de esquerda, seja você de direita, está entendendo? Sai do raso e mergulha no que a palavra de Deus diz sobre isso. Tem gente aí lançando livros sobre cristianismo e política sem ter qualquer tipo de relação com tudo que já foi produzido nessa área, que é uma produção vasta. As pessoas falam, isso aí é tudo progressismo, esquerdismo, não quer saber, vou procurar aqui, vou fazer a minha interpretação. Não, cara, olha, leia o que já tem sido produzido por aí, porque isso é necessário para a sua fé. Se você quer discutir esse assunto, senão você fica na sua e não fala nada, não enche o saco. Amém? Mas tem muita coisa boa produzida, tá? Anglicanos, inclusive, falavam muito sobre isso. John Stott tem um livro incrível, né? O Cristão em uma Sociedade Não Cristã, abordando diversos assuntos sobre racialidade, homoafetividade, né? Gênero, esse tanto de discussão que existe hoje. Como é que você lida com isso? Não é simplesmente pegar uma Bíblia, abomina isso, então eu sou contra, eu quero dizer aqui, eu quero manifestar aqui a minha opinião. Não é assim que funciona não, irmão. Nós estamos na cidade para cuidar do bem da cidade. Como é que eu vou zelar pela shalom da cidade a partir desse nível raso de conhecimento? Meu irmão, não dá. Então assim, seja cristão, leve isso a sério. Anda com gente que pensa sobre isso. Aqui na igreja, inclusive, tem uma galera boa, né? Tem o nosso irmão Lazarotti, inclusive, que milita, está dentro de um partido específico, né? Está no PDT, né? E tem muita discussão a respeito. Mas tem movimento que ele participa, que ele cola junto, que não é partidário, não. É um movimento, como é que é? Comunhão Popular, é isso? Comunhão Popular, unindo protestantes e católicos dentro de um movimento cristão, que leva a sério a relação entre cristianismo e política. Cara, se você tem uma divergência aqui ou ali, pelo menos conheça, antes de você sair falando qualquer coisa. Porque você está numa cidade, você precisa cuidar dela, você precisa militar por ela. Amém? Deus nos chama nessa missão para poder servir em qualquer lugar em que estivermos como seu povo da reconciliação. As cidades nos oferecem oportunidades únicas para a gente poder fazer isso, né? O Deus reconciliador que nós anunciamos é um Deus que se importa com pessoas, com seu sofrimento, com a sua dor, com as suas aflições, com os seus testes, com a sua opressão, com a sua injustiça, com aquilo que eles sofrem, e nós precisamos nos especializar nesse serviço. As cidades são as formas como as pessoas se organizam, social, historicamente. Então, se conecte com a cidade. Deus diz a respeito de Nínive desse jeito assim, essa cidade tem mais de 120 mil pessoas. Eu não deveria ter compaixão dela? Deus pergunta isso para Jonas. Ele pergunta isso para você: essa cidade aqui tem quantos milhões de habitantes? 2 milhões de habitantes. Eu não deveria me preocupar com ela? Essa é a pergunta de Deus para nós. Se Deus se importa com as cidades, meu irmão, e com seus habitantes, nós também devemos nos preocupar. Poxa, mas então o que eu faço, né? Nós servimos a partir dos propósitos de Deus para a cidade. Como que eu faço isso? Servindo e amando aqueles que precisam de refúgio, de ajuda, de proteção dentro da cidade, né? Nós estamos aqui na cidade, nós não estamos aqui para buscar o que é nosso. Vou salvar o meu e que se dane o resto. Não, nós estamos aqui para servir as necessidades dos outros, sejam quem os outros forem, né? Ao invés de buscar usar a cidade para satisfazer a nossa necessidade. Pense isso. Antes de qualquer coisa, eu estou aqui resolvendo o meu. Não, pense como que você pode resolver as coisas para os outros. Eu estava num ônibus outro dia, esse ônibus estava jogando a galera, tipo assim, uns 30 centímetros de altura. Porque botaram o ônibus para rodar com o amortecedor estragado. Eles não estão nem aí para a população. Aí eu falei, vou ser mais um que vai meter o pau, vai reclamar aqui. Eu estava vendo idosos jogando para cima assim. Gente, está impossível de andar.
né? Aí liguei, fui procurar saber como é que era isso na prefeitura, fui escafunchando, entrei em contato com o vereador, até ver aquele problema resolvido. No dia seguinte tiraram o ônibus de circulação para poder levar para consertar. Eu poderia ter sido só mais um que entrou ali e saiu. Falei, essa cidade não presta. Mas não, seja você agente de reconciliação. É nessas pequenas coisas, porque você está cuidando do outro, você está pensando com o outro, você está ajudando ao outro a entender que ele é participante, é cidadão da cidade também. Amém? Pratica a justiça. Nós precisamos levar a influência do amor, da paz, da justiça de Deus ao mundo destruído com palavras e com ações, pela ação direta, né? Pela assistência, pela educação, pela orientação, pelo cuidado, assistência social. Nós fazemos isso como igreja, e pela mobilização política também, pela cobeligerância, junta com movimentos que você, e com reivindicações que você acha justas, e lute junto. Ah não, mas esse pessoal aqui está defendendo isso, mas está defendendo aquilo também. Eu falei, pois é, eu não estou defendendo aquilo, agora eu estou defendendo isso aqui. Isso é importante, eu preciso lutar por aquilo que é justo como sociedade. Amém? Glória a Deus. Seja a movimentação partidária, associação, condomínio, sindicato, entra. Eu tive um pastor que era presidente do sindicato dos tecelões de BH, não sabia nem o que era isso. Hoje em dia eu fico assim, uau, eu tinha um pastor presidente do sindicato, que doideira. Para de reclamar, cara, e atua. Você vive falando mal da cidade, eu vim pra cá falando isso com a Pri. A gente vê obras na cidade, fica irritado, porque aquilo está atrasando a gente chegar no serviço. E a gente... Você já parou para reparar como é que o povo do interior é muito mais grato às obras que estão acontecendo na cidade do que a gente aqui na cidade grande? Você vê uma coisa interditada lá, que merda, já está atrapalhando meu dia. Você não pensa assim, cara, depois disso aqui, essa rua vai ficar melhor, esse prédio vai ficar, essa cidade vai ficar mais habitável, e isso é bom. Que o Senhor abençoe essa obra, que ela saia num tempo abençoado, não num tempo recorde, não, porque a cidade ensina a gente também, ensina a gente a ter mais paciência. Já notou como é que o trânsito da cidade te ensina a paciência? A gente precisa disso, meu irmão. É isso. Quando o Filho de Deus é introduzido na história, os anjos cantam glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Esse é o Evangelho do Senhor, sabe? É assim que você vê a sua cidade? Você se preocupa com ela? Usa os meios de participação da cidade? Você está a fim de criar e de cultivar cultura para a cidade? Você, artista, produza, cara. Não diz, não vai gravar. Você não produz para o mercado, meu irmão. Você produz para a glória de Deus, para que pessoas possam ouvir e se deliciar. Artistas, pintem mais, criem cultura, porque quando você faz isso, você está glorificando a Deus e tocando o coração das pessoas com uma visão cristã de mundo. E produza sobre tudo quanto é assunto. Não tem dessa, cristão tem uma mania, eu tenho que produzir alguma coisa, então tem que ser evangelização. Eu vou fazer alguma coisa para levar as pessoas. Não, cara, não necessariamente. Tem obras que são para evangelização, e amém, glória a Deus, precisa existir, porque parte da nossa missão é evangelizar. Mas parte dessa evangelização é também trazer uma visão de Deus a respeito das diversas coisas que acontecem na vida, tipo depressão, fim de relacionamento, né? Solteirice, casamento, amor, sexo, pobreza, favela. Ou você vai deixar as pessoas serem discipuladas, como eu disse aqui outro dia, pelo Lucas Luco, a respeito de que é ser a vida solteira? É o Ivete Sangalo que vai ensinar para as pessoas o que é amar. Não, cara, nós carecemos de artistas cristãos produzindo cultura e tocando a raiz dessa cidade, tocando o coração da cidade. Amém? Amém. Produza mais, tá? Encoraje os outros a buscar espiritualmente, mostre em Cristo a satisfação. Aprenda com a cidade, aprenda com o trânsito da cidade. É muito doido, porque na cidade você vai perceber de repente que muitas pessoas ali são mais bondosas, profundas, sábias do que nós, né? Na cidade você também constata que muitos pobres e oprimidos são mais abertos ao evangelho da graça e mais dedicados à sua realização prática do que você, né? Ver pessoas, famílias, modelos, etc., melhores do que você, vai te forçar a perceber
que finalmente, assim, crer no Evangelho é pura graça de Deus para a sua vida. E às vezes você vai perceber que você precisa da cidade para poder crescer espiritualmente. A cidade te ensina a crescer espiritualmente também. Talvez mais do que a cidade precisa de você. Às vezes você está, eu estou nessa cidade para abençoá-la e tal. Às vezes você está precisando mais da cidade do que a cidade de você. Deus está querendo te ensinar coisas aí nessa cidade. Amém? Queria que você inclinasse sua cabeça e orasse nesse momento um pouquinho. Você vive para a cidade? Ou você só usa a cidade para a sua diversão, seus fins profissionais, seus projetos profissionais aí? Queria que você pensasse isso diante de Deus agora. Você ora pela sua cidade, pela paz dela? Você está torcendo pela sua cidade? Você tem a mesma atitude para com essa cidade que Deus queria que os exilados tivessem com a Babilônia? Buscar prosperidade, orar por ela, porque na paz dela está a vossa paz. Você ora por esse trânsito ou você só fica reclamando dele? Você ora pelo prefeito ou você fica só reclamando dele? O que o nosso Deus e Rei quer para a terra é abençoá-la. É isso que Ele faz o tempo todo, desde quando Ele criou a terra. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. O propósito de Deus não é que você escapa da terra, mas antes que a nova Jerusalém desça do céu e se junte à terra. Há um movimento pelo qual Deus nos convida, há um motivo pelo qual Deus nos convida a cuidar da cidade na qual nós estamos. Esse cuidado tem implicações eternas que ecoará pela eternidade. A cidade na qual hoje somos estrangeiros será por fim revestida da cidadania celestial. Vai ser revestida da cidade celestial. Na verdade, todas as cidades são metáforas da diversidade da nova cidade, daquela cidade que virá. Eu quero que você ore hoje pela distribuição de renda, pela economia, pelos empregos, pelas empresas, os setores da sociedade, setores públicos, educação, transporte, essa coisa toda. Incline sua cabeça, ora nesse momento pelos moradores de rua, pela população em situação de pobreza, pelas vias públicas da cidade, pelo lazer, pelos eventos, tudo isso. Ore pela sua cidade, pela região metropolitana de BH, nesse momento, em nome de Jesus.